Hoje é dia 20 de agosto de 2016, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvan Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, estamos em Montes Claros, norte de Minas Gerais. Ontem aconteceu aqui o sepultamento do companheiro Alvimar Ribeiro dos Santos, o Alvimar da CPT. Nós estamos aqui com a Roseli, com o Paulo Fashion, a Maria Fisica, Maria do Carmo, nossa querida Fisica da coordenação da Comissão Pastoral da Terra de Minas, Luciano de Fante, Chamay, a professora Magda e o Valdeci, atual secretário da CPT. Nós vamos fazer uma prosa aqui para recordar um pouco do Alvimar. Roseli, podemos começar com você? Se apresente e comece a contar um pouco como é que foi a luta da qual você participou ao lado do Alvimar e vice-versa. Eu conheci o Alvimar nas comunidades eclesiais de base, que iniciaram aqui na década de 80, início de 80, e no contexto dos anos 80, no meio de muitos conflitos na luta pela terra, nós tínhamos os poceiros lutando contra a modernização que chegava. O Alvimar era um companheiro do bairro Santos Reis, aqui em Montes Claros, junto ao distrito industrial. Era um momento que a industrialização em Montes Claros estava crescendo, e ele era já da construção civil, um vicentino, um homem que foi sempre um homem de fé, não é? Um homem de luta. Vicentino, aquela agremiação da Igreja Católica, né? Vicentino, né? Já tinha uma sede de justiça, uma sede de entender até a própria história, porque o pai, saindo de Santa Rosa de Lima, aqui na cidade de Montes Claros, foram viver na fazenda de Engenheiro da Labela, na usina, né? E lá eles foram expulsos. Da noite para o dia, o pai dele teve que sair com mala, e as traieiras dele, como ele disse. Essa usina da Labela é no município de Montes Claros também? É no município de Bocaiúva, e hoje é Engenheiro da Labela, próximo, né? Aqui a uns 50 quilômetros de Montes Claros. Roseli, inclusive você registrou isso, essa é uma das muitas passagens que está na sua tese de doutorado que virou livro, não é? Sim, porque assim como Alvimar, eu entendo que a história e Alvimar é um lutador que ganhou, que representa um legado de histórias dessa região, que foi colonizada com brutalidade, imensa brutalidade, porque brutalidade de colonizadores que tirou o que as pessoas têm para viver, que é a terra. Expropriou agregados, expropriou poceiros, expropriou indígenas, expropriou quilombolas, e é nessa história que Alvimar tem um veio. Né? Ele tem esse legado, ele era um homem de justiça, ele se indignava, ele não se conformava com uma injustiça, e ele é uma liderança de referência dos anos 80. Quando os sindicatos trabalhadores rurais foram criados, ele ajudou muito. Quando a Pastoral da Terra foi criada aqui na região, em 1982, com Luiz Chaves e com Eloy Ferreira da Silva, que foi assassinado em 1985. Alvimar acompanhou isso, a gente acompanhou isso. Ele era um homem de ler a Bíblia e aprendeu isso com Eloy Ferreira da Silva, que lia a Bíblia e lia a realidade e dizia: nenhuma instituição, nem o sindicato tem fronteira. Onde tiver injustiça, as lideranças, o sindicato está lá. O sindicato está lá. Onde ele foi assassinado por Antônio Luciano, né, o grande latifundiário que ocupou as terras aqui do norte e noroeste do estado. E Alvimar assumiu essa luta da Pastoral da Terra, das comunidades eclesiais de base, dos sindicatos também na cidade, porque ele era um ótimo pedreiro de acabamento e tinha muito orgulho dessa história, né? Depois até se tornou presidente do Sindicato da Construção Civil. Em 1982, aqui de Montes Claros. Ele tirou, ele e os companheiros, né? O nosso companheiro Piqui, Augusto Piqui, né? E vários companheiros, né? Eles tiraram um interventor do sindicato, da ditadura, que estava lá há 20 anos.
Há 20 anos fizeram uma oposição e dali para frente o Sindicato da Construção Civil também foi celeiro, né, de vários outros sindicatos, o Sindicato dos Químicos, os sindicatos metalúrgicos, todos nasceram em 82, 85, 83 e nós criamos, junto com o Alvimar, a Diocese de Montes Claros, o que ainda está hoje, até hoje aqui, né, e que guarda um pouco da memória de toda a região, que é a Casa de Pastoral Comunitária. Lá a gente abrigou a juventude, a Pastoral da Juventude. Que é uma casa das pastorais sociais? Abrigamos a Pastoral da Juventude, o Movimento de Defesa dos Favelados, a Pastoral Operária, a CPT, o Fundaju, que era o Fundo de Ajuda às Comunidades, onde a gente começou, que é também o berço do Centro de Agricultura Alternativa. O CAA, né? O CAA. É dali que a gente colheu as demandas dos agricultores, dos camponeses tradicionais, dos agricultores de toda a região, que demandavam por crédito, demandavam por água, demandavam por condições de produzir na terra, né? E aí a gente foi criando e alimentando um sonho de criar uma outra agricultura, dar visibilidade, uma outra agricultura produzida pelos camponeses, e daí nasce o Centro de Agricultura Isso na década de 80 do século XX? Isso, 1987, nasce o CA, né, o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. Criada pelos próprios agricultores, pelos sindicalistas. CTA, Centro de Tecnologia Alternativa. Não era isso? Essa foi talvez um dos momentos que a gente, de polêmica e de discussão para criar, né? Tinha ali duas concepções, na verdade. Mas ele nasce como CTA e depois ele se transforma em CA. Que é um legado também de uma luta que não é só do Norte de Minas, de todos os agricultores familiares, dos camponeses, naquele tempo a gente chamava pequenos produtores, né? Para contrabalançar ou para contrapor o seu antagonismo, que era o fazendeiro, o grande fazendeiro, o latifundiário. Então se falava pequeno produtor, mas anteriormente, né, aos grandes fazendeiros que fizeram dessa terra aqui terra de negócio, nós tínhamos os poceiros, os chamados lavradores, que se chamavam lavradores, os agregados, os meeiros, né, que vieram depois a ganhar a identidade, construíram a identidade do sem terra com maiúsculo, né, e muito mais tarde a Comissão Pastoral da Terra aqui ajudou a criar o movimento dos trabalhadores sem terra. Está aí, graças a Deus, com várias... Nós temos aqui na região, somado ao Noroeste, mais de 70 áreas de assentamento conquistado pela luta da equipe da CPT, pelo MST, pelos sindicatos, pelo CAA, né, pelos agricultores, pelos poceiros, pelos sem terra, né? É uma conquista que ainda tem muita história a ser contada, né? Mais tarde veio as lutas dos quilombolas, Alvimar sempre junto. Então, o Alvimar é um homem de fé, um homem de luta, uma liderança de referência, se constituiu uma liderança de referência, inclusive na CUT. Ele foi o primeiro presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, aqui da região Norte, que teve várias lutas na cidade e no campo. Uma delas foi contra o crédito, contra os suicídios que os pequenos produtores sofreram em 1982, 83, 84, 85, com o agrotóxico no algodão, com o crédito que se perdoava a dívida do grande, mas não se perdoava a dívida dos pequenos. Em 1985, uma luta grande, né, contra o projeto Jaíba, que é um crime social, um crime ambiental na região. Então, as lutas são muitas, né? As histórias são muitas, e Alvimar era essa liderança de referência e humano. Eu acho que o que mais pode... Ele tinha uma humanidade, né? Como a teologia da libertação diz, ele era cristão, no sentido da teologia da libertação. Cristão é esforçar dia a dia para ser humano como Jesus Cristo foi. Então, nisso a gente tem contradições, a gente sofre revés, a gente sofre derrota, mas a gente continua com fé na luta.
a gente continua com fé nos companheiros. Ele entendia o seu companheiro como companheiro de fato. O próximo é um ser humano que merece respeito, um ser humano de direito. Eu tenho muitas histórias. Ele, além disso, para mim, ele era o grande amigo, ele era o irmão, ele era pai, eu também era para ele amiga, mãe, irmã. Ele puxava minha orelha, eu puxava a orelha dele. A gente discutia, nós nem sempre concordávamos, nem sempre. E não tínhamos que concordar, mas porque nós éramos companheiros. Eu tinha o direito de falar com ele coisas que outros talvez não tivessem, e ele também tinha comigo o direito de falar coisas que outros não se ousavam falar. Não é? Mas porque nós construímos isso dia a dia. Nós passamos, na década de 80, praticamente todos os dias juntos. Dormíamos juntos nas lutas, né? Não dormíamos juntos, ficávamos 24 horas por dia. Então eu conheço muito bem Alvimar, como ele me conhecia, meus limites, minhas capacidades, eu conhecia os limites, as capacidades dele. É um ser humano incomparavelmente humano, especial e carrega e traz para nós esse legado de continuar a luta. Roseli, inclusive o Alvimar Ribeiro dos Santos, na prática, quase que se tornou um coautor da sua tese de doutorado? Ele é coautor da minha tese, não só ele, mas todos aqueles que fazem quebrar o silenciamento imposto pelo capital, imposto pela colonização nessa região. Antônio Inácio, que na década de 80, em Januário, enfrentou a ditadura, enfrentou a bala para criar as delegacias de base, criar um novo sindicalismo democrático, né, de base. Juarez, em Bocaiúva, que para criar o sindicato sofreu dia a dia os fazendeiros armados dentro do sindicato, matou o companheiro no dia da criação do sindicato, em 1985. De Braulino, que descobriu o cerrado e que vem na luta aí pela agroecologia, pela defesa dos cerrados, dos povos dos cerrados, que são tantos, são os indígenas, são os quilombolas, são os gerazeiros, são os vazanteiros, são os tantos camponeses que se identificam na história e estão lutando aí para garantir, resistir à colonização e ao capital moderno que se ocupou aqui, com outro nome, né? A colonização presente aqui hoje se chama mineração, se chama barragem, se chama agronegócio. Então, as histórias, todos eles, não só homens, né? Nós também temos as histórias, as companheiras de luta aqui. Eu entrevistei Maria do Rosário, entrevistei Lia no assentamento Saco do Rio Preto, no Noroeste, Maria do Rosário, Joaninha na Fazenda da Tapera, Custódio na Fazenda Tapera, né? Entrevistei Zé Leles, entrevistei Varzelândia, foi presidente do sindicato, companheiro da SEBES, a companheira lá do Brejo dos Crioulos. Roseli, qual mesmo o nome da sua tese de doutorado que virou livro? Aprender na prática, saberes e história das lutas camponesas no século 21 e 22, e 20 e 21, não é? Conta essa história que nós estamos falando um pouco aqui. Não é uma história de pessoas, não é uma história oficial. É uma história de lutas, de legado e de produção de saberes na relação com a terra, de um homem que se produziu aqui na opressão, mas se produziu aqui, sobretudo, com uma identidade na terra, em Deus. Ele se diz assim, terra, Deus e homem. Eu não vou destruir a terra, porque a terra é de Deus, então não vou vender essa terra. Esse é o sentido da terra para os camponeses da região. Roseli, por falar assim na luta também das companheiras, protagonismo, liderança das mulheres no norte de Minas, eu já tenho ouvido muito que o Alvimar Ribeiro dos Santos seria diferente se não estivesse ao lado dele a sua companheira Lúcia. Com certeza. Há 45 anos de casamento. Fala uma palavrinha sobre a companheira Lúcia, a Lúcia do Alvimar.
Ele era... O Alvimar da Lúcia. Ele é um casal especial, né? Um casal especial. Produziram filhos também especiais, filhos para a luta, filhos honestos, éticos. 4 filhos, né? 4 filhos. O Jonas, Daniel, primeiro a Graziele, é a filha mais velha dele, né? Depois Jonas, Daniel e Samuel do MST. Que já deixaram já 5 netinhos linda, e netinhas para o Alvimar e para a Lúcia, né? Netos, netinhas. Mas a Lúcia também fez e faz a diferença ao lado do Alvimar. Ela esteve ao lado dele o tempo todo. A Lúcia animava, dizia não, vai, eu estou aqui, eu dou conta de levar aqui com os filhos a criação, a educação, a escola. E o Alvimar, falando da escola, o Alvimar foi um homem da década de 80, um lutador da década de 80, que criou uma consciência de memória histórica. Ele guardou, não é, Paulo? Guardou toda a história do norte de Minas, está lá nas caixas, preservado por todas as mudanças que a Pastoral da Terra sofreu aqui nos últimos anos de local, né? Ele guardou essa memória, ele valorizava fotografia, cartazes, folhetos de denúncia, o jornal Integração, que durou mais de 10 anos, foi criado aqui por nós e registra a história de norte a sul do norte de Minas, né? De leste a oeste. E ele preservou isso, preservou a luta pela escola. Nós tínhamos clareza que o agricultor, o camponês, o sem terra aqui, estava lesado do seu direito fundamental, que era de ir à escola, e que lutava pela escola. Toda essa década de 80, a gente lutou por um tipo de escola, Magda, que era a escola da comunidade, construída pelos próprios camponeses, e que o prefeito, porque aquela comunidade não o apoiou, ele não punha a professora lá, ele não punha, não construía a estrada, e eles construíam a escola, punha a professora lá, né? Então construíram, mas na década de 90, de 2000, os trabalhadores, a Organização dos Trabalhadores, descobriram que eles tinham direito a construir uma política pública por uma educação do campo, que tem todo esse legado no MOVA, todo o legado da alfabetização de adulto com inspiração em Paulo Freire. A Casa de Pastoral abrigou essa luta, foram vários cursos, né? Ricardo Veloso, que é também um grande companheiro lá de Bocaiúva, foi um dos professores da Casa de Pastoral e foi um dos monitores de tantas turmas, junto com Railma, junto com João Roberto e tantos outros companheiros aqui. Leninha, né? Leninha é uma grande companheira que hoje está no Centro de Agricultura Alternativa. Então, ele compreendia que a terra, sem vir junto condições de produção, escola, posto de saúde, aquilo na demanda, nos valores e nos anseios daquela própria população. Tem que ter a escola tem que ter a cara daquela população. O centro de saúde também tem que ter a cara. Então, as políticas públicas, elas são universais, porque é no sentido de para todos, mas elas têm que ter a cara de cada um, de cada lugar, de cada povo. E Alvimar compreendia isso bem. Por isso que ele registrou, ele lutou. O Custódio nos contou uma história, Custódio lá do Fazenda Tapera, que na década nós lutamos lá com a Sônia, também uma grande companheira do sindicato de Riacho das Machadas. A década de 80 toda foi lutando ali contra as reflorestadoras. Hoje eu compreendo, está registrado no livro também, eu compreendo que aquela luta era uma luta quilombola, né? Joaninha fala muito disso, conta as histórias, as lendas. Não existia isso, né? A igreja de Nossa Senhora das Oliveiras, não é? Que construída pelos escravos na passagem, porque ali não era fazenda de escravo, aqui não teve trabalho escravo, aqui era a região de passagem deles. Eles pousaram lá na Fazenda Tapera. E Joaninha conta essa história. Custódio fala muito isso. Depois que a gente conquistou a terra, Custódio era um sem terra, na beira
na beira ali, dentro de Riacho dos Machados, foi para dentro do assentamento. Hoje ele convive com aquele semiárido, ele convive ali, fala, aqui eu não preciso de nada, eu produzo tudo que minha família precisa. Eu preservo esse cerrado, eu tiro tudo da terra, mas eu descobri, está lá registrada a fala dele, ele também é autor do livro, descobri que vinha muito mais luta depois que a gente conquistasse a terra. Nós tivemos que aprender a ir no banco e buscar o crédito que nós tínhamos direito, buscar a produção, lutar pela escola. Ele fala, depois o aprendizado é o aprendizado da escola. Ele foi ser monitor da escola no assentamento, querendo contar a história da luta lá do assentamento. Foi barrado pela instituição, né? A Magda conta melhor essa história. São muitas histórias.